125, versículos 1 e 2. Louvado seja Deus. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Por favor, levanta a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu quero te louvar, ó Deus, e te bendizer. Eu quero te pedir, ó Pai, fala, Senhor, aos nossos corações, ó Deus, às nossas mentes. Abençoa-nos, Senhor, neste momento, ó Pai. Que a revelação da Tua palavra venha de encontro às nossas vidas. Que nenhum de nós, ó Pai, permaneça da mesma maneira, mas que nós possamos ser mudados, direcionados, transformados pelo Teu poder. Senhor, que Tu possas operar em nós e através de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é os que confiam no Senhor. Eu já falei anteriormente com vocês e vou reafirmar hoje que a palavra confiança significa crença em algo que não falhará. Por favor, diga assim comigo: confiança significa crença em algo que não falhará. Uma coisa eu posso dizer a vocês: Deus não falha. Então, essa confiança em Deus, a crença em algo que não falha, ela só pode ser direcionada para Deus. Ela não pode ser direcionada para um homem, para uma mulher, ou para um equipamento. Por exemplo, tem pessoas igual a gente que dirige um carro ou que está num ônibus. Nós dependemos daquele equipamento, a nossa vida está naquele equipamento. Uma pessoa que tem um barco, uma pessoa que anda de avião, tudo aquilo ali, você está ali em confiança àquele equipamento. Mas o equipamento pode falhar, pode quebrar, pode dar um defeito. Isso faz parte do contexto que as coisas podem falhar. O único que não falha é o nosso Deus. Então, a crença, você pode ter crença em muitas coisas. Eu quero dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando uma criança, ela tem confiança em alguém, se a pessoa chamar, ela dá um pulo, ela vai na direção. Se a pessoa abrir os braços, ela também abre os bracinhos e vem correndo e abraça. Agora, quando é uma pessoa que ela não tem confiança, ela corre, ela volta, ela não vai na mesma direção, porque ela não tem confiança. A confiança é quando aquela pessoa desenvolve uma relação com a outra pessoa. Por exemplo, vocês ainda não confiam em mim. Por quê? Vocês me conhecem há pouco tempo. Tem pouco tempo que eu estou aqui junto com vocês na igreja. Então, para você desenvolver uma relação de confiança com outra pessoa, uma das coisas necessárias é o tempo. Porque você pode olhar para alguém que você acabou de conhecer e você pensar: será que essa pessoa é boa, é ruim? Como é que será que é? Será que ela tem algum processo, algum problema com a justiça? Quando você tem uma desconfiança de quem você conhece inicialmente, o que as autoridades falam? Que você deve puxar o nome da pessoa, fazer uma pesquisa se ela não tem antecedentes criminais. Quando alguém vai para um emprego, uma entrevista de emprego, alguma coisa, normalmente as empresas, os órgãos públicos, eles fazem uma consulta. Até para você tomar posse num cargo público, você precisa apresentar as certidões
de antecedentes criminais. Você precisa mostrar a sua idoneidade para aquele órgão, ou para aquele emprego, para aquele trabalho. Existe então, depois que você apresenta as certidões, uma relação de confiança. Para você entrar no ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular, mesma coisa. Você tem que apresentar certificado lá de antecedentes criminais. Você tem que apresentar se você não tem nome no Serasa, no SPC. É feito toda uma consulta, porque a pessoa que vai entrar no ministério, ela também precisa passar pelo crivo da confiança. A confiança, ao longo da vida, ela vai sendo desenvolvida. Você pode ter um amigo que você confia mais, outro que você confia menos. Você pode ter alguém que convive com você na sua casa, que você confia de deixar a casa com ele, de deixar alguma coisa lá na mão dele. Ou você tem aquelas pessoas que você diz assim: olha, eu não confio de deixar, eu tranco, porque eu não sei o que pode acontecer. Quando vai alguém na sua casa para montar um móvel, normalmente tem alguém em casa para poder acompanhar aquela montagem, porque é uma pessoa desconhecida que está entrando dentro da sua casa para fazer a montagem daquele móvel. Você não entrega a sua chave da sua casa para um desconhecido e sai e deixa ele lá montando, porque se acontecer alguma coisa, se faltar alguma coisa, você vai falar assim: olha, a culpa foi minha, porque eu deveria ter desconfiado. Nós, irmãos, vivemos numa sociedade onde o que predomina é a desconfiança, não é a confiança. Por quê? Por causa dos golpes, por causa das mentiras, por causa dos enganos. Então, quando essa relação de confiança ela está abalada, normalmente, quando uma pessoa vem numa igreja, como você está agora, ou quando ela participa de um projeto social, ou quando ela está na escola, ou quando ela está num curso, ela já senta desconfiada. Eu não sei quem é essa pessoa que está do meu lado, eu não sei o que pode acontecer, porque essa sensação de que o tempo todo alguma coisa ruim vai acontecer, de que o tempo todo a pessoa pode ser assaltada, a pessoa pode ser furtada, essa sensação, ela causa no ser humano uma tristeza, ela causa no ser humano uma insegurança, e aquela pessoa não consegue desenvolver relações de confiança. Outro exemplo que eu vou te dar: a pessoa que foi abandonada pelo pai, ela começa a exercer uma relação de desconfiança. Que foi abandonada pela mãe, começa a exercer uma relação de desconfiança. Foi abandonado pelo cônjuge, começa a desenvolver uma relação de desconfiança. A partir, às vezes, de um trauma ou de um problema, o nível de desconfiança aumenta. E a partir também de atitudes boas, de atitudes corretas, o nível de confiança aumenta. Então esta relação de confiança e desconfiança, ela vai ser alternada ao longo da tua vida. Um tempo você vai estar confiando mais, outro tempo você vai estar confiando menos. Um tempo você vai estar acreditando mais e outro tempo você vai estar acreditando menos. E essa relação que nós desenvolvemos com a confiança e com a desconfiança da nossa vida nos traz a este ponto onde nós precisamos ter uma relação com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Pai, aquele que nos enviou para este mundo. Se eu, por exemplo, estou na presença de Deus e tive uma relação de desconfiança já de muito tempo, a tendência é que eu não confie em Deus. A tendência é que eu transfira para Deus os problemas que eu já tive com situações que aconteceu alguma coisa ruim comigo porque eu confiei em alguém e aquela pessoa me decepcionou. E é isso, meus irmãos, que nós estamos vivendo. Muitas pessoas, elas não desenvolvem a fé em Deus porque elas acabam, por algum motivo, desconfiando. Será que isso está certo? Será que vai acontecer mesmo? Será que isso que está se falando vai dar certo? A relação, por exemplo, que muitas pessoas tiveram com entes religiosos, com homens religiosos, mulheres religiosas, também traz uma visão de decepção.
Se alguém, por exemplo, se decepcionou com um pastor, ou se decepcionou com uma pastora, ou se decepcionou com um líder da igreja, a tendência é ele transferir para Deus. Ele fala assim: ué, mas Deus não está vendo isso? Deus não está prestando atenção no que está acontecendo? E aqui, meus irmãos, é que nós temos que fazer a separação. A coisa certa neste mundo é: eu vou te decepcionar em algum momento. Em algum momento eu vou falar uma coisa que você não vai gostar. Em algum momento eu vou fazer alguma coisa que você não vai gostar. Em algum momento você vai decepcionar alguém. Em algum momento você não vai atingir as expectativas. Porque você vai falar: eu não esperava isso do pastor. Eu não esperava isso do irmão A, do irmão B, do irmão C. E aqui, meus irmãos, que nós precisamos compreender tudo que eu já tenho falado para vocês. O ser humano é falho, mas Deus não falha, Deus não erra. E a relação que você desenvolve com Deus é a partir de você suportar a falha do próximo, crendo que Deus é poderoso para operar na vida dele, para que ele mude, para que ele seja transformado. Quando você vê uma falha numa pessoa, você vai para onde? Para a oração, e você diz: Pai, hoje eu observei que o pastor, ele não termina direito as frases. Ele fala uma frase e emenda na outra, puxando um outro assunto. Senhor, eu percebi que esse pastor, ele fala muito lento, ele fala muito devagar, Senhor. Oh Jesus, abençoa ele, toca nele, para que ele possa falar um pouquinho mais rapidinho. Você dá uma aceleradinha aí, igual eu acelero o áudio do meu celular, para a pessoa falar rapidinho. Eu preciso, Senhor, da bênção. Me dá um botão para apertar para o pastor acelerar na forma dele de falar. Aí você fala com Deus. Agora, se você pega e olha e fala assim: esse pastor, ele fala muito devagar, eu não vou mais na igreja não, vou não. Eu não aguento mais, eu não vou mais, não dá. As pessoas, irmãos, elas transferem para Deus aquilo que é um problema que todos os seres humanos têm, inclusive eu, que vejo defeito em você, também tenho defeitos. A questão aqui é a seguinte: é se eu confio em Deus ou se eu botei a minha confiança nos homens. Se eu colocar a minha confiança nos homens, fatalmente eu vou me decepcionar. Mas se eu colocar a minha confiança em Deus, eu creio, eu confio, eu sei que Ele não falhará para comigo, eu sei que Ele não me decepcionará, eu sei que Ele vai fazer o que é necessário, mesmo que eu tenha tido relações de desconfiança, mesmo que eu tenha tido momentos na minha vida em que a relação foi abalada, em Deus eu tenho confiança, eu creio em Deus. Irmãos, eu estava pensando sobre isso e pensei o seguinte: toda vez que entra no ônibus uma pessoa para vender bala, olha, no ônibus vende bala, no ônibus vende, tem umas pessoas que põem um negócio pendurado assim, tem de tudo, tem salgadinho, tem tudo que você quiser no ônibus tem gente que vende caneta, tem gente que vende escova de dente no ônibus, tem de tudo um pouquinho, fone de ouvido na promoção de R$10, você vai, olha, passa um monte de gente. Só que eu percebi uma coisa: todas as pessoas que entram no ônibus para vender, elas têm uma fala: que Deus abençoe vocês, que Deus possa iluminar os seus caminhos, que Deus esteja com vocês. Toda vez que você entra no ambiente e fala em Deus, provavelmente você já vai aquebrantar o coração. Então tem muitas pessoas que você vê visivelmente que aquela pessoa é um usuário de drogas, porque o corpo dela denuncia. E quando às vezes elas vêm pedir ajuda, elas falam: não é para usar droga, mas o corpo dela denuncia que ela é usuária de droga. E ela fala de Deus de uma forma
e prega para você e ora e tudo. Por quê? Porque se ela falar em Deus, a tendência é que ela influencie psicologicamente a pessoa, para que a pessoa se sensibilize com ela. Só que entenda uma coisa é falar de Deus, outra coisa é confiar naquilo que Deus fala. O que eu estou falando para vocês é o contrário do que é feito. Nós não estamos falando em Deus, nós estamos dizendo o seguinte: confie na palavra de Deus. Isso é que é confiar. Confiar é você pegar essa palavra e obedecer, como a criança que vem correndo para os seus braços e você abraça ela. Por que você abraça? Porque você tem confiança. Você não sai abraçando todo mundo na rua, porque você não tem confiança naquela pessoa. Então você vai abraçar as pessoas que você confia. Você vai estar perto daquelas pessoas que você confia. E hoje, a minha fala para você é a seguinte: comece a confiar em Deus. Comece a crer em Deus. Comece a servir ao Senhor, entendendo que Deus é aquele em quem nós devemos depositar toda a nossa confiança. Irmão, quando você for atravessar a rua confiando em Deus. Quando você for entrar para dentro da sua casa, entra dentro da sua casa confiando em Deus. Quando você entrar num ônibus, confia que Deus está guiando. Quando você entrar num avião, confia em Deus, que Deus está guiando aquele avião. A confiança, irmão, ela não está no motorista, ela não está no piloto, ela não está no médico, ela não está no pastor, ela não está nos diáconos. A confiança está no Deus do pastor, no Deus dos diáconos, no Deus que está guiando as pessoas. Confiança em Deus é o único jeito de você sobreviver. Porque se você confiar no homem, a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e faz do homem o seu braço direito, ou seja, faz do homem o seu apoio. Irmão, você não está apoiado em homem, você está apoiado no Deus Todo-Poderoso. Você está apoiado em Deus, e é isso que você precisa compreender: que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Irmão, esse corpo, ele vai ser enterrado, mas a tua confiança em Deus, ela vai permanecer, porque o teu espírito volta para Deus. Nada pode abalar a sua confiança em Deus. Irmãos, quando nós lemos fé no Antigo Testamento, é confiança, é acreditar, como eu falei aqui para vocês, crença em algo que não falhará. A fé em Deus é você confiar que Deus não vai falhar. Essa é a confiança. O homem falha. O homem erra. A mulher falha. A mulher erra. Mas Deus não falha. Deus não erra. Deus não é homem para mentir. Então a sua confiança, ela está depositada em Deus. Aqui, irmãos, é a divisão entre aqueles que vencem e entre aqueles que são os perdedores da vida. Porque nos perdedores da vida, eles sempre vão acreditar em alguém. Eles estão loucos para acreditar numa mentira. Eles estão ali assim, eles estão esperando aparecer alguém para contar uma história e eles acreditarem. Porque eles precisam de uma pessoa, eles precisam de uma voz, eles precisam de alguém. Agora, quem confia em Deus, ele pensa assim: ó, Deus vai botar alguém aqui que vai fazer. Deus vai abrir, mas a confiança não está naquela pessoa que vai fazer, mas está no Deus que está usando aquela pessoa para fazer. A confiança em Deus é isso. Não é você falar assim: olha, eu vou lá que aquele homem vai resolver. Você vai falar: não, eu vou sair caminhando aqui agora e Deus vai botar alguém no caminho e Deus vai resolver, porque Ele pode todas as coisas. Essa é a confiança, irmão. Deus, Ele usa as pessoas como instrumento, Ele usa o vento, Ele usa o sol, Ele usa tudo, mas eu preciso acreditar em Deus. Eu observo, irmãos, que as pessoas que não tiveram oportunidade de ler a Bíblia, que não leem a Bíblia, elas não têm fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está aqui, a tua fé está aumentando agora, porque você está ouvindo a palavra, então está sendo acrescentado fé em você. Porque quando você lê a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, que aqui, olha,
É o resumo da Bíblia, a galeria dos heróis da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aí começa de Abel. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, e ele alcançou o testemunho. A Bíblia fala de Enoque, que foi trasladado para não ver a morte. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aí a Bíblia fala aqui de Noé, que viu a salvação da sua família pela fé. Fala de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó. A Bíblia fala de Sara e vai falando de todos que um dia se entregaram ao Senhor. Fala aqui de José, fala de Moisés. E pela fé, diz aqui que os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias, caíram. E pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo os espias. Aí ele diz assim: a mim falta tempo de falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas. O escritor aos Hebreus tem muito testemunho, gente. Tem muita coisa escrita na palavra para você se alimentar, para você se fortalecer, para você buscar o Senhor, para você ser uma pessoa firme com Deus, uma pessoa que confia em Deus. Como é que você vai confiar em Deus, irmão? Ouvindo a palavra dEle, lendo a palavra dEle, orando a palavra dEle. Senhor, está escrito aqui na tua palavra. Senhor, eu estou vivendo segundo a tua palavra. Eu estou na direção daquilo que o Senhor está falando comigo. E aí, irmão, você vai começar a entender o que eu estou falando para você aqui nesses dias, que Deus, Ele não falha, Ele não mente. Então não cabe em nós, irmão, nenhuma desconfiança de Deus. Então se você pode desconfiar de mim, que você desconfia de mim, eu sei. Pode desconfiar à vontade. Achar que eu vou roubar, que eu vou assaltar, que eu vou mentir. Pode desconfiar de pastor. Pastor está aqui para você desconfiar dele mesmo. Agora, se você vier para a igreja com a mentalidade assim, não sei não sei se eu acredito não, aí, irmão, não vai adiantar nada. Por quê? Porque você, por causa de um homem, ou por causa de uma mulher, ou por causa de alguém, você deixa de confiar em Deus, a sua vida vai afundando, você vai se distanciando daquilo que é o correto. Agora, se você entra numa igreja, irmão, pode estar uma criança aqui pregando a palavra, você diz: Senhor, eu creio que tu falarás comigo. Pode estar uma criança aqui ministrando um louvor, você vai falar: Senhor, glórias ao teu nome, porque eu sei que eu estou na tua presença e o Senhor há de operar. Porque você deixa de olhar para as pessoas e começa a confiar em Deus. Eu confio em ti, Senhor. A minha vida está nas tuas mãos. Eu creio que o Senhor vai fazer. Eu creio que o Senhor vai operar. Eu creio que o Senhor vai mudar este quadro. Eu creio que o Senhor vai agir de uma forma poderosa. É aqui, irmão, que mora quem tem fé e quem não tem. Quem não tem fé, pergunta para Deus: Deus, e aí, quando que o Senhor vai fazer? Não, irmão, quem tem fé, ele pensa assim: Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer. Aleluia. Por quê, irmão? Porque confiança é a crença de que não vai falhar. Você entendeu? Mas as pessoas falaram, as pessoas disseram. Irmãos, a minha esposa é a pessoa que mais tira sarro de mim a minha vida toda. Eu falo as coisas para ela fala: isso aí vai acontecer, Sérgio. Esquece. Depois eu volto dizendo: e aí, abençoada? Ela fala: aconteceu. Ele não quer conversar muito. Mas você sabe que muitas pessoas, irmãos, elas vão olhar para alguma coisa que você falar, que você dizer, e vão falar assim: não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque isso aí não é por aí. O que você precisa compreender é o seguinte: não é o que as pessoas falam, é o que a Bíblia fala, é o que a palavra de Deus fala, é o que o Senhor fala. Se você abraçar essa crença de que vai acontecer, que Deus não vai falhar, irmão, você vai levar a sua vida numa boa. Você vai viver bem.
Porque você confia em Deus, você acredita em Deus, a sua fé está em Deus, a sua busca está em Deus. As coisas impossíveis aos olhos humanos são possíveis diante de Deus, são possíveis ao Senhor. E às vezes você olhando, você falando, parece que não vai acontecer, mas entenda o que eu estou te dizendo. Esta fé que Deus está nos dando, de confiar nele de verdade, é para que as coisas sejam transformadas ao nosso redor e o nome dele seja glorificado, e as pessoas tenham que olhar e falar assim: olha, realmente eu tenho observado que Deus está fazendo isso, porque o homem não pode fazer, a mulher não pode fazer, mas Deus pode fazer. Para você chegar nesse nível, irmão, para de olhar para o homem, para de olhar para as mulheres, para de buscar solução em pessoas, busca solução em Deus. Antes de você sair, você coloca nas mãos de Deus. Você vai para uma entrevista de emprego, você fala: Senhor, está nas tuas mãos, vai na frente, Senhor, eu creio que o Senhor vai agir e Deus vai operar na sua vida. A minha mãe acha até hoje que eu sou muito inteligente, que eu sou uma pessoa que eu sei fazer tudo, porque eu sempre fui aluno 9, 10. Quando eu estava cursando faculdade, a minha esposa falava: você não vai pegar o caderno? Você não vai ler? Eu não vejo você lendo, eu não vejo você estudando, eu não vejo... Porque tem gente que precisa de mais tempo para o estudo, tem gente que precisa de menos. Esse é o meu caso, eu preciso de menos tempo para compreender. E aí você vai fazendo as coisas, e as pessoas às vezes acham assim: não, mas esse camarada, ele é muito inteligente, ele consegue, ele vê as coisas. Não, irmão, a única diferença é a seguinte: eu confio em Deus. Compreenda o segredo aqui? É você falar assim: Senhor, está aqui essa prova, o Senhor sabe que eu estudei, mas isso aqui vai te glorificar. Essa prova te glorifica porque eu confio no Senhor. Você está entendendo, irmão? Você monta na sua bicicleta e vai andar: Senhor, cada pedalada que eu dar aqui é para a tua glória. E se eu cair, é o Senhor que está caindo comigo. Nós vamos passar vergonha juntos, Jesus. Então abre o meu caminho, protege, abençoa. Irmão, você, para subir na sua bicicleta, você sobe confiando em Deus. Para você descer da sua bicicleta, você desce confiando em Deus. Onde quer que você vá, você entra confiando em Deus, você sai confiando em Deus, e o Senhor dá a vitória para os seus. Entendeu como é que funciona? É isso aí, velho. Está demorando. Vou até acabar. Irmãos, você sabe que no meio dos pastores a gente brinca assim: vamos bater palma para acabar. Só que tem pastor que, se você bater palma, ele fica empolgado e fala: estão gostando, agora que eu vou pregar mesmo. E aí ele prega o dobro do que ele queria falar: agora vou ter meia-noite. Mas eu já entendi que é para terminar. Você bateu aquela palma assim no fim, falando assim: pastor, amém. Amém, irmão? Então já entendi, já terminou aqui. Coloca as duas mãos à altura do seu coração. Feche os seus olhos agora e vamos orar ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, Senhor, os apóstolos pediram a Ti, ó Pai,